Jean Willis, que prazer, viu? Oi, Paula, Saudade. você? Tudo bem, tudo Bom dia. bem. Saudade sua, Jean, aqui, viu? Obrigado, querido. Também tenho saudades de vocês, de verdade. Assim, bom, saudade do que merece saudade, Ué, né? com certeza, com certeza. Não é de Mas dizer todo. que você faz muita falta na luta política aqui também, viu? Muita. Bom, mas eu tento compensar essa ausência com uma presença dessa maneira, né? Desde aqui, desde esse front. A verdade é que desde que eu me exilei, e o meu exílio não foi uma opção, na verdade eu fui obrigado a esse exílio, por toda a violência que eu estava sofrendo. Desde que eu me exilei, eu não deixei de lutar, né? Agora no outro front, com outras armas, com outros elementos, mas continuei na luta. E como é que tá a tua vida aí? Me conta um pouco como é que você está se organizando, num país longe de casa, né? Como é que você está fazendo tudo, organizando sua vida assim, longe de casa? Como é que você está enxergando? Num momento até bom, porque às vezes quem sai um pouco da ilha, né? Você enxerga a ilha de fora, você vê com outras visões, no caso o Brasil, né? Então você tem uma visão daí diferenciada. Para a gente é importante também saber que você está aí nos Estados Unidos, você sabe mais ou menos os acontecimentos estão muito rápidos aí também e vive um Sim. pouco também dessa época Trump, que o Bolsonaro gosta de imitar muito, né? Então, conta um pouco da tua vida aí, como é que está essa questão, e como é que tu enxerga o Brasil, da onde você está agora. Bom, é isso, né? Sair do país implica em enxergá-lo de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, com um olho de fora, uma perspectiva de fora, né? Em que você enxerga o todo e você também enxerga o Brasil em contraste com a realidade do sul global, de outros países em desenvolvimento, né? De outros países Ah, subdesenvolvidos. Enfim, eu estou na Universidade de Harvard, no Hutchins Center, no Instituto Afro-Latino-Americano, desenvolvendo uma pesquisa sobre as fake news, que é um tema que me interessa muito, não só como um profissional da comunicação, alguém interessado na comunicação, mas também como vítima das fake news, né? Parte da violência que eu sofri, ou boa parte da violência que eu sofri no Brasil, tem a ver com as campanhas de fake news, as campanhas de difamação através de fake news. Então, eu estou aqui na Universidade de Harvard estudando esse fenômeno. Esse fenômeno é central para compreender a emergência da extrema-direita em todo o mundo, né? Da extrema-direita emerge em todo o mundo. Diferentes líderes de extrema-direita, inclusive o próprio Donald Trump, emerge graças às fake news, ao fenômeno das fake news, essa manipulação das consciências, das subjetividades, é, através de mentiras ou meias-verdades, teorias conspiratórias, mistificações, calúnias, né? Estou estudando isso e fui surpreendido, como todos nós, por uma pandemia em pleno exílio, né? O que torna o exílio já é algo muito difícil de viver, como diz o Victor Hugo, é uma longa insônia. E quando você está no exílio e você é surpreendido por uma pandemia como essa, aí tudo fica mais difícil, sabe? Agora, por outro lado, também o fato de eu já estar exilado me dá uma. Eu já estava 2 anos exilados quando a pandemia aconteceu, quase 2 anos exilado. Então, isso me deu um certo know-how, porque também a pandemia forçou a maioria, ou boa parte da humanidade, um exílio, né? Se retirar dos espaços públicos para ir para o espaço privado, para casa. Estar em casa é estar, de alguma forma, exilado. Então, isso me dá uma perspectiva também interessante de enxergar esse momento. Brizola, eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo no Brasil. Né? Os Estados Unidos e o Brasil são epicentros da epidemia no momento. Aqui nos Estados Unidos também há negacionistas da pandemia. E os Estados Unidos sofrem, por exemplo, com o fato de não ter um SUS, um Sistema Único de Saúde. Então, a grande parte da população americana que não tem cobertura, não tem seguro de saúde privado, está completamente desassistida, né? E por isso, inclusive, o número de mortes, porque muita gente não tem como recorrer à saúde privada, não tem recurso para. Não tem plano de saúde para recorrer à saúde privada e não existe um sistema público de saúde que possa atender tudo isso. Então, há negacionistas do clima aqui, há esse problema da saúde, mas ainda assim os Estados Unidos têm uma vantagem sobre
o Brasil. Quer dizer, Donald Trump, por pior que seja, ele é também uma liderança de extrema-direita, ele é também um anticientista, assim, ele tem um discurso anticientífico, nega as mudanças climáticas. Apesar disso tudo, ele tem um verniz, um óleo de peroba na cara que torna ele um pouco melhor. Um óleo de peroba, um bronzeamento artificial laranja que torna ele melhor do que Bolsonaro, que é um estúpido, tem se comportado mais que como um estúpido, como um genocida. A imprensa brasileira, ela tem medo de dizer essa palavra. A imprensa brasileira até hoje não trata Bolsonaro como um político de extrema direita. Essa expressão não é utilizada, né? Ele não é tratado como um político de extrema direita. Não faz referência ao fascismo, não há essa referência clara ainda, mas a verdade é que, embora a imprensa não diga, ele é sim um fascista, ele é sim um fascista de extrema-direita e ele é sim um genocida. Ou seja, alguém que, no dia em que o país bate o recorde de 11 mil mortos, né, sendo que mais de 800 num único dia, no dia em que o país bate esse recorde fúnebre, ele aparece de jet ski no Lago Paranoá e ele diz, sem nenhuma disfarçatez, que 70% da população vai se infectar pelo vírus, é de uma violência tão grande, é de um desrespeito, é de uma vontade sádica de ver, porque se 70% da população brasileira, a população brasileira é uma população de 200 milhões de habitantes, se 70% da população se infecta pelo vírus, significa que milhões vão morrer. Quer dizer que mais de 1 milhão vai morrer. Não é um número, é mais de 1 milhão de pessoas que têm vida, de pessoas que amam, que são amadas. Então, isso torna a situação do Brasil pior. Só há 2 outros políticos, um é, se eu não me engano, na Bielorrússia e Turquestão, eu acho, que são os 2 únicos países em que os presidentes têm um comportamento parecido com desses loucos. Não vou dizer louco, porque essa palavra também não cabe, porque a loucura tem um sofrimento ali da pessoa louca e tal. Esse cara é um sádico, genocida, um mentiroso quanto mais, um mentiroso Isso. né? É o que ele é, embora as pessoas não digam isso. Embora a imprensa não diga isso ainda com todas as letras que deveria dizer. Verdade, Jean. Jean, talvez você que teve um papel fundamental, aí você identificou logo no início do impeachment da Dilma, você teve à frente, você logo denunciou todo esse movimento. Então, você foi um dos primeiros a sofrer ataques. Então, talvez você seja o primeiro, vamos dizer assim, inimigo público dessa turma. Digamos que as paradas sejam um símbolo contra o Jair Bolsonaro, na verdade. Você foi o primeiro a ser perseguido. Inclusive, tentaram caçar seu mandato, você foi vítima de fake news, teve várias ações para retirar mais de milhões de fake news que falavam sobre a sua vida, violência que você estava sofrendo. Então, por isso, você tem condições, de fato, Jean, de esclarecer e tirar a máscara fake desse governo reacionário, como você colocou bem. Né? Eu concordo com você, Brizola. Eu tenho uma história para contar, né? Eu tenho uma experiência para partilhar, mas eu sou um homem gay, cara. E da mesma maneira que as pessoas, da mesma maneira que essa sociedade interdita a fala de uma mulher, ou descredibiliza a fala de uma mulher por ela ser mulher, ela também descredibiliza a fala de um homem gay por ser gay. Apesar de todos os alertas que eu emiti, de toda a realidade que eu descrevi, de todas as denúncias que eu fiz sobre o que estava acontecendo no Brasil, sobre o que viria a acontecer, porque para mim era muito claro que ele seria presidente da República, porque eu não só estava vendo forças políticas se movendo subterraneamente, como eu era vítima dessas forças políticas. Apesar de todo o esforço que eu fiz em alertar, em dizer, em mostrar que a extrema-direita estava se movendo a partir, como ela estava se movendo como um backlash a avanços das políticas identitárias, apesar de tudo que eu falei, disse, denunciei, eu não fui ouvido, cara, né? Eu não fui ouvido, inclusive, pelos meus pares, pelas pessoas que estavam comigo no parlamento, inclusive do meu próprio partido, e não fui ouvido por dirigentes do meu próprio partido. Ao contrário, houve dirigentes do meu partido que buscaram, inclusive, descredibilizar a minha fala, menosprezando esse tema tão contemporâneo da política, que é a agenda de costumes, a chamada agenda de costumes, que, na verdade, é a grande agenda com a qual o bolsonarismo avançou e avança e vem trabalhando.
Isso é uma homofobia, né? Quer dizer, é uma expressão da homofobia social, da homofobia institucional, em que a palavra de um homem gay não vale, quer dizer, e o que ele disse também não vale. Hoje eu vejo Lula repetindo aí, dizendo coisas que eu já disse e que eu disse em outros momentos, entendeu? Ele está dizendo isso agora. E agora muita gente para prestar atenção como se fosse uma grande novidade o que ele está dizendo. Com todo o respeito que eu tenho ao Lula. Muito respeito eu tenho a ele. Gosto muito dele. Mesmo, ele sabe disso. Mas a verdade é só para mostrar isso, assim, apesar dessa experiência toda, o fato de eu ser um homem gay acaba servindo como um meio para mim silenciar, para não me ouvir ou descredibilizar a minha fala, lamentavelmente. Mas é isso. O país agora está experimentando uma violência que eu sofri, né? Eu, Maria do Rosário, Manuela Dávila, Érica Cocai, nós sofríamos essa violência. Nós estávamos percebendo essa violência rolar. Márcia Tiburi também, a Débora Diniz. Olha que coisa curiosa, eu só citei mulheres. É verdade. E no meio dessas mulheres, um homem gay. Aí depois, quando a política de destruição de reputação estava consolidada, muito bem elaborada, a partir do experimento feito conosco, contra mim, contra a Maria do Rosário, contra a Érica Cocai, contra a Manuela Dávila, contra a Márcia Tiburi, contra a Débora Diniz, quando essa política estava consolidada, ela foi estendida a outros atores políticos. Aí foi estendida a Haddad durante a campanha de 2018, foi estendida a Dilma Rousseff, não só durante o impeachment, ela foi vítima, a Dilma foi vítima, mas durante as eleições de 2018 também, que resultaram na derrota dela, embora as pesquisas dissessem que ela ganharia como senadora em Minas Gerais. Ela foi derrotada graças às fake news e se estendeu a Requião, a outros políticos. Mas para se estender aos demais políticos, primeiro ela foi muito bem construída a partir de figuras odiáveis, né? De figuras que já são vítimas de preconceito, que são as mulheres feministas e os gays, né, os pretos e por aí vai. Então, esse bullying que essa turma de extrema-direita, o bolsonarismo, está praticando contra o país, porque o Brasil hoje é um refém, né? O bolsonarismo e a extrema-direita mantêm o Brasil como um refém nesse momento, um refém mesmo. Nós temos 30%, mais ou menos 30%, né? Dizem as pesquisas que o bolsonarismo é 30% da população, mantendo refém 70% da população, e mantendo refém da pior maneira possível, ou seja, ameaçando essa população com uma pandemia, porque o que essas pessoas estão fazendo nas ruas, quando elas saem, é se converterem em agentes infecciosos que podem infectar outras. E não bastasse elas serem sequestradoras do país nessa perspectiva da doença, elas são sequestradoras do país na permanente ameaça à democracia, na permanente ameaça de fechamento do regime, na permanente ameaça de endurecimento e de radicalidade com o uso das milícias e das armas para atacar as instituições democráticas. E como é que você vê, Jean? Você tocou um ponto que também me cria uma série de dúvidas, porque o que você acha sobre o temperamento dessas pessoas, o temperamento psicológico daqueles que votaram, mas continuam ainda apoiando e apoiam o Bolsonaro, né? Eu digo isso porque esse cara não apresentou, melhorou em nada a economia do Brasil, não melhorou em nada a vida do povo brasileiro. Quando ele foi candidato, ele fugiu dos debates, ele não ia aos debates. Como presidente, aliás, ele não apresentou nada, nenhum projeto popular, né? Como é que você vê o temperamento dessas pessoas? Você acha que é isso de fato que surgiu? Porque, como você colocou, 30% ainda parece, e ele parece que só governa para esses 30%. Toda hora ele fica tentando reunir a tropa dele. Brizola, uma das características do fascismo, e aí eu estou falando a partir dos estudos que foram feitos sobre a experiência fascista, né? Da Itália, da Alemanha, Portugal, Espanha e depois as ditaduras latino-americanas nos anos 60, 70, enfim. Todos os estudos do fascismo dizem que o fascismo se caracteriza pelo governo da minoria contra as maiorias. Os líderes fascistas sempre governam com a minoria contra as maiorias, né? Contra a maioria da população. Governa em nome dessa minoria. E essa minoria, ela tem um comportamento de seita, né? Ela acaba constituindo, com o passar do tempo, apesar dos governos fascistas terem
a princípio, terem tido uma adesão popular muito grande, com o passar do tempo, quando eles vão exibindo sua violência, quando a sua violência vai ficando mais explícita, e quando ele não apresenta soluções para as reivindicações populares, né, reivindicações como emprego, né, saúde, segurança, quando a farsa fascista vai caindo, quando a farsa fascista vai ficando clara, a tendência é que o fascismo fique ali com um núcleo duro em torno dele, e esse núcleo duro tem um comportamento de seita, cara. Então, eles estão numa bolha quase impenetrável. Eles estão alimentados por um conjunto de mentiras o tempo inteiro. Então, perceba, eu falei no início da nossa conversa que as fake news são centrais, é a espinha dorsal para entender o que se passou no mundo em termos de fortalecimento da extrema-direita. Então, essas novas tecnologias da comunicação e da informação, elas encerram pessoas em algoritmos, em bolhas algorítmicas, bolhas invisíveis, em que a pessoa ela fica se alimentando de mentiras, ela se alimenta e se retroalimenta, e eles se alimentam entre si com um conjunto de mentiras e de teorias conspiratórias que fazem todo sentido para eles, né? Quer dizer, os bolsonaristas, eles enxergam o mundo não como eu e você enxergamos, né? Eles não enxergam o mundo pelas lentes da verdade, pelas lentes da ciência, né? Porque a ciência tem a capacidade de desnudar a realidade como ela é, certo? A ciência não diz o que eu quero ouvir. Quer dizer, eu posso acordar de manhã e ver o sol nascer no nascente e morrer no poente, e ver o sol descrever um arco no céu e pensar, o sol se move em torno da Terra, porque eu vejo o sol se mexendo. Mas a ciência chega para mim e diz, não, não, não. A gente fez uma série de experimentos e mostramos que a Terra tem um eixo em torno do qual ela gira. Ela gira em torno dela mesma, e aí dá a impressão de que o Sol está se mexendo, mas quem se mexe é a Terra, que é esférica, não é plana. Ou seja, a ciência aponta a realidade, e isso faz com que a gente, eu e você, que temos apreço pela ciência, pela verdade, a gente veja a realidade de uma maneira. Os bolsonaristas, não, eles veem o mundo, eles enxergam outro mundo. No mundo deles, a Terra é plana, no mundo deles, as campanhas de vacinação são nocivas. Olha que loucura, quer dizer, você se colocar contra. No mundo deles, as mudanças climáticas não existem. No mundo deles, o milhão de pessoas que vai morrer são pessoas descartáveis. Ou seja, eles são também darwinistas sociais. Quer dizer, eles odeiam o darwinismo enquanto perspectiva da evolução da espécie, são a favor do criacionismo, mas se comportam, na verdade, como darwinistas sociais na medida em que acham que os ricos, os brancos, esses devem viver. Os trabalhadores pobres devem sair para trabalhar, se infectar e morrer, porque na cabeça deles não faz diferença. Veja, por exemplo, o que disse lá o empresário que acompanhou o Bolsonaro até o Supremo Tribunal Federal e argumentou que os CNPJs estavam morrendo. Quer dizer, isso é muito muito violento, é uma fala muito violenta. Quer dizer, o CNPJ, uma empresa está morrendo. Para ele, isso salvar os CNPJs é mais sério do que salvar vidas humanas, do que salvar os CPFs, claro, porque na cabeça deles há muito CPF. Então, se pode morrer um CPF, que o outro CPF vai entrar no lugar. É isso, essa é a perspectiva deles. Essa gente é uma gente fanática, quer dizer, das seitas, tem um comportamento das seitas. E não é por acaso, e eu desenvolvo isso num artigo que eu escrevi aqui como parte das minhas pesquisas, não é por acaso que um dos elementos da rede bolsonarista, um dos nódulos da rede bolsonarista de disseminação de mentiras são as igrejas neopentecostais, as seitas neopentecostais, né? Então, as pessoas já vivem uma realidade de seita ali nessa relação com as igrejas e passa a viver uma realidade de seita na identificação com o bolsonarismo, na identificação bolsonarista, produzida pelo bolsonarismo. Você tocou num ponto exatamente, que é o que dá uma base de sustentação nele, né, Jean? Eu estava vendo uma manifestação que está nos Estados Unidos, e aí mais ou menos isso que você falou, e aqui acaba sendo tudo uma cópia, um cartaz, não lembro se era no Tennessee, algum lugar, cartaz dizia em inglês, eu até anotei, sacrifice the weak, ou seja, sacrifiquem os fracos, abrem o trabalho, os pós-trabalho, exatamente as carreatas que nós vemos aqui, de carros de luxo, querendo que o povão andem de transporte público lotado, né? Ou seja, é um raciocínio diferente, muito cruel, né? Quase higienista, né? Se não for higienista, né? Eugenista, é isso. A imprensa não quer usar a palavra
palavra é essa. É um raciocínio eugenista, quer dizer, os pobres devem, da perspectiva deles, os pobres devem se sacrificar em nome do bem-estar deles, né? Ou seja, eles não estão preocupados com a vida dos pobres, por isso eles são contra o isolamento social, por isso eles são contra apagar funcionários para que os funcionários fiquem em casa, no isolamento social, até passar a pandemia, até achatar a curva. Eles não se importam com a vida dos pobres. E é muito louco que, lamentavelmente, no meio desses bolsonaristas fanáticos, ainda há muitos pobres. Em geral, são os pobres que estão nas igrejas neopentecostais, porque são manipulados por essas lideranças neopentecostais, por esses charlatães, né? Eu li uma matéria que aquele Valdomiro estava vendendo a cura da Covid-19 por R$ 1.000. Quer dizer, uma semente. Uma semente é muito grave. O Ministério Público tinha que imediatamente a retirada desse conteúdo e demandar pela prisão desse sujeito por charlatanismo, curandeirismo, por atentar contra a saúde pública. Na Alemanha e na Espanha, pessoas que atentaram contra a saúde pública, rompendo o isolamento, foram presas e têm que ser presas mesmo. Nesse momento, eu sou contra a pena de prisão, mas nesse momento essas pessoas têm que ser presas, uma prisão provisória, porque elas estão mantendo, elas estão ameaçando, não elas somente, a família delas, elas estão ameaçando toda a população. Essa é a verdade. Claro, e a própria Constituição garante a questão da saúde em primeiro lugar. A Constituição é que coloca a dignidade humana, a saúde, em primeiro. Isso eu não canso de repetir, Jean, porque esse ficar em casa, ele parte da própria Constituição, quando tem as prerrogativas lá, dignidade humana, saúde, atenção universal, do tratamento, do hospital, né, a inviolabilidade do lar, vem um capítulo que vem antes da liberdade de locomoção, ou seja, o ficar em casa, ela parte da Constituição diante de uma pandemia dessa, né? Agora, vendo o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e essa briga com o Moro, né, você acha que é possível distinguir essa falsidade fake do Moro, Lava Jato, do fake Bolsonaro, ou os dois, ou é tudo a mesma coisa, Jean? Qual é a tua análise que tu vê disso aí? Olha, eu acho que assim, o Moro faz parte das forças políticas, é integrante das forças políticas que decidiram pactuar com organizações criminosas para derrubar o governo do PT. O Moro e as forças políticas que ele representa têm total responsabilidade na ascensão de Bolsonaro. O Moro é elemento central do antipetismo. O antipetismo pavimenta o bolsonarismo. O antipetismo abre alas para que o bolsonarismo desfile em seus trajes verde e amarelo, arrastando o seu rio de sangue. Para mim, não há muita diferença entre Moro e Bolsonaro. De verdade. Não há muita diferença. Moro tem um verniz, um óleo de peroba na cara dele, mas ele é igualmente fascista. Ele tem também, como dizer, aspirações totalitárias, e Moro foi capaz de violar a Constituição, de violar o Estado Democrático de Direito para fazer valer os seus valores políticos, né? Então, o Moro é uma pessoa muito, eu acho, perigosa, sim. Entre ele e Bolsonaro, eu troco um pelo outro e não peço troco, sabe? Mas, de qualquer forma, o Moro tem um verniz, um óleo de peroba naquela cara de pau dele, que talvez permita que se estabeleça com ele uma relação diferente dessa relação que Bolsonaro estabelece, entendeu? Digamos que Moro ainda é passível de um constrangimento jurídico, de um constrangimento midiático que Bolsonaro já não é mais passível. Bolsonaro já abriu mão, já ligou, foda-se há muito tempo desse constrangimento jurídico e midiático, que torna ele perigosíssimo para a democracia, o que torna ele um perigo enorme para a população e da população em geral. Não vou nem falar um perigo para os movimentos sociais, para a esquerda, porque isso ele sempre foi. Mas agora ele é um perigo para a população mais ampla. Então é isso, eu acho que essa é a diferença, é o óleo de peroba, o verniz na cara de pau de Moro, que faz com que ele ainda possa ser constrangido pelos meios de comunicação e sejam constrangidos por instâncias do judiciário, coisa que Bolsonaro e os fascistas não são. E não são, e eles já deram prova de que não são, quando eles fazem uma manifestação insultando os membros da Suprema Corte e pedindo o fechamento do Congresso Nacional, e dessa manifestação participa o presidente da República, né? E na sequência o presidente da República exibe uma live em que aparece um notório corrupto, Roberto Jefferson, dizendo que eles precisam desenferrujar os revólveres. Quer dizer, isso é muito grave.
Então, é um nível de autoritarismo, de violência, de antidemocracia, que o Moro ainda não chegou. Mas isso não redime o Moro, nem redime as forças políticas que o Moro representam, não redime do pacto que eles fizeram com essas forças criminosas para derrubar o PT, para incriminar o Lula e derrubar o governo Dilma. Então não acha que também houve, vamos dizer assim, toda essa cultura foi engendrada, o justiceiro Moro, né? O Bolsonaro, que ninguém mostrou, a mídia não mostrava de fato o que o Bolsonaro era, o que ele representava. Era todo, quem conviveu no parlamento e quem era no meio da política sabia o que ele representava, né, Jean? Sabia quais eram as falas dele, dos filhos deles, a ligação dele no Rio de Janeiro com a milícia, com um grupo de extermínio, né? Não é o cala-boca de agora, mas as atitudes dele contigo, com a Maria do Rosário, como tu colocaste bem, né? Era vertente. Né? Então, você acha que isso na campanha, a mídia acabou alimentando isso do Bolsonaro, principalmente a Globo, que depois agora se revela como inimiga do Bolsonaro, mas houve um alimento nessas duas figuras, de fato, como tu coloca muito, uma criminalização do PT e do Lula, né, diariamente, dizendo o PT é corrupto, o Lula é corrupto, família e tal, e, no entanto, hoje fica escancarado, né, o autoritarismo, não foi revelado o vídeo ainda, mas pelos rumores, você vê o ministro pedindo para prender o ministro do Supremo, a Damares pedindo para prender governador e prefeito, quer dizer, um governo extremamente autoritário, como você colocou, e agora fazendo acordo com as velhas raposas mais corruptas possíveis do Congresso, sim, como Roberto Jefferson, Arthur Lira, outro nome, enfim, como é que você vê isso? Você acha que ele também, a mídia teve uma participação nisso, pelo menos por ocultar, né, a população, o fato, quem era o Bolsonaro, né? Brizola, isso é evidente. O golpe de 2016 ele foi perpetrado por forças políticas que decidiram pactuar com organizações criminosas para derrubar o governo Dilma, sobre o qual não pesava nenhuma acusação séria. E Dilma não praticou crime de responsabilidade, porque até mesmo as tais pedaladas fiscais, até mesmo da acusação das tais pedaladas fiscais, ela foi inocentada. Então, não há dúvida de que houve em 2016 um golpe. Para apiar o PT do poder, para perpetrar aquele golpe, essas forças políticas, elas precisaram construir o antipetismo. E o antipetismo significa a conversão do PT em inimigo público. E dessas forças políticas que pactuaram com organizações criminosas estão os meios de comunicação de massa, né? Especificamente a Rede Globo. A Rede Globo suspendeu a programação dela para transmitir as manifestações pelo impeachment da Dilma. Ela fez uma cobertura com vocação daquelas manifestações. Naquelas manifestações já havia várias expressões de fascismo, de violência política. Já havia grupos organizados de extrema-direita que usavam dos mesmos expedientes que o bolsonarismo usa. Esses grupos, inclusive, plasmam o bolsonarismo. Na rua, vem para a rua, Revoltados Online, MBL, todas essas organizações de extrema-direita, fascistas, que criminalizaram os artistas, o MBL tem um papel na criminalização das artes absurdo. O MBL difamou e conseguiu interromper uma exposição de arte chamada Queer Museu. Conseguiu que o Santander interrompesse o patrocínio com mentiras. O MBL quase destruiu a vida de artistas. A Adriana Varejão foi uma artista quase destruída, insultada por MBL e por escroques do nível do Roger, aquele daquela banda dos anos 80, que eu nem lembro o nome agora, mas um cara que é funcionário do Danilo Gentili, que é aquele palhaço que virou palhaço do mal. E que também está no meio desse grupo das forças que plasmaram o bolsonarismo. Então, olha só, naquela noite do impeachment da Dilma, Bolsonaro elogiou um torturador. Ele dedicou o voto dele a um torturador. E ainda fez referência ao fato desse torturador ter torturado a presidenta que estava sendo deposta. Naquela noite, a Globo transmitiu, junto com o Eduardo Cunha, uma transmissão show, em que tudo foi relativizado, toda aquela violência foi relativizada. Então, hoje, o mínimo que a Globo faz pelo país, é, de fato, se colocar contra o monstro que ela criou, na verdade, sabe?
essa lambança, ter colocado as organizações criminosas no poder, é uma lambança feita pela direita brasileira. Pela direita brasileira, pelos partidos de direita brasileiro, pelo Democratas, pelo PSDB, pelo Partido Novo, pelo Podemos, por todas essas pessoas que endossaram naquele momento o antipetismo com toda a irresponsabilidade, sem fazer a distinção necessária numa boa política. Porque uma coisa é acusar os crimes de corrupção que petistas se envolveram, outra é transformar um partido inteiro num partido de corruptos, que não é verdade, e menosprezar o que esse partido fez de bom. Quer dizer, isso não é bom jornalismo. O jornalismo saiu muito pequeno de toda a experiência, saiu muito pequeno de toda a experiência do golpe de 2016 e agora ele tenta crescer. Né? E eu espero que ele cresça, porque agora eu estou vendo que essas pessoas estão preocupadas minimamente em fazer jornalismo. Mas isso depois deles terem empoderado. E também a gente não pode esquecer que quando o Bolsonaro mentiu na bancada do Jornal Nacional, durante a campanha eleitoral, quando ele levou um livro e falou de uma mentira sobre o kit gay, quer dizer, uma mentira. Nunca houve kit gay, isso nunca existiu. Tanto que o ministro não pediu para recolher, né? Cadê o ministro pedindo para recolher das escolas esse kit, que não existe, né? Esse kit não existiu. Então, essa é uma característica das fake news. As fake news trabalham com elementos da verdade e elas inserem esses elementos numa narrativa completamente mentirosa. Então, o elemento da verdade, no caso do kit gay, era o Escola Sem Homofobia, um projeto feito pelo PT, iniciado na gestão do Lula e implementado na gestão da Dilma, que buscava combater o bullying homofóbico nas escolas. Em nenhum momento esse projeto visava promover a homossexualidade, porque não se promove a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Mas Bolsonaro mentiu. Em 2011, ele já havia feito essa mentira. Eu já tinha sido alvo dessa mentira em 2011. E essa mentira foi recuperada com toda a força em 2018. E essa mentira, a do kit gay, mais a mentira da mamadeira de piroca, que também fazia uma alusão à homossexualidade, foram os dois carros-chefes que deram a vitória a Bolsonaro. E o William Bonner, com o seu charme grisalho, ao lado de Bolsonaro, ouviu a mentira e silenciou, né? Então, como diz um ditado baiano, lembrado por um amigo meu, Celso Gaioso, maravilhoso, quem comprou seu carvão molhado, que abane. Entendeu? Quem comprou seu carvão molhado, que abane. Foram eles que empoderaram as organizações criminosas, foram eles que pactuaram com organizações criminosas. Eles, então, agora têm uma responsabilidade, de fato, de tirar esses criminosos que agora ameaçam toda a república e toda a democracia, ameaça as instituições democráticas, o Congresso Nacional, ameaça organizações da sociedade civil como a OAB, como a ABI. Ou seja, agora as pessoas estão se dando conta sobre algo que era dito há muito tempo, né? Verdade, Jean. É um cenário assustador, né? Que a gente nunca imagina. Às vezes a gente acorda aqui, acorda e pergunta, pô, o presidente da República é o Bolsonaro? Será que a gente acordou nesse pesadelo? Onde é que você acha que a gente perdeu essa bússola, Jean? Você fala que a questão da fake news realmente foi uma questão muito forte no país, esse complexo da mamadeira de piroca que adentrou, e de uma maneira muito, claro, com compartilhamento da mídia, né? Mas o que tu acha, o que você acha que a gente deve aqui utilizar como arma estratégica, Jean, para nos opormos ao governo Bolsonaro em todas as regiões, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde é o ovo da serpente, né? Aqui estão seus filhos, aqui está a principal aliado, que é a milícia dele, aqui está o aliança dele com o Bispo Macedo, do Crivella, que é outro fundamentalista, embora não tenha não tão visível que nem o Bolsonaro, mas também tanto como ele. Qual seria a estratégia para a gente adotar, Jean, nesse enfrentamento? Como é que você vê daí de fora? Difícil responder, meu amigo, essa pergunta, porque eu não tenho soluções. Essas soluções terão que ser construídas e pactuadas por todos nós, né? Agora por um campo progressista, não só por um campo de esquerda. Essa tarefa não é só das esquerdas. Agora nós temos que, de fato, dialogar com um campo mais amplo, um campo progressista. Nós precisamos restituir a democracia no Brasil para depois a gente discutir sobre as nossas diferentes perspectivas econômicas, enfim. Para a gente ter um debate sobre caminhos, a gente precisa primeiro assegurar esse espaço democrático. E aí a gente vai ter que conversar com outros setores da sociedade mais amplamente.
eu noto que é muito difícil, sobretudo no Rio de Janeiro, porque, de fato, há esse braço armado, as organizações criminosas com as quais a direita se pactuou para dar o golpe de 2016, elas estão armadas, né? Elas estão armadas, são organizações criminosas, então é preciso, primeiro, entender a gravidade da situação. Eu acho que a esquerda, principalmente a esquerda, ainda não entendeu os nexos entre as campanhas difamatórias, os assassinatos de reputação e as ameaças às vidas reais, né? Ou seja, que as milícias representam, um nexo que há entre as milícias digitais e as milícias reais. Há um nexo muito grande na lógica de operação do bolsonarismo. É fundamental que a gente entenda para que lado vai um ator político importante, que são as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, a gente precisa entender que papel terá as Forças Armadas. Ela vai cumprir o seu papel histórico de fator de instabilidade política, ela vai cumprir o seu papel histórico de ameaçar sempre a sua população, de estar sempre contra o seu povo, né? Ou ela vai assumir uma posição mais patriota de verdade, não o patriotismo de Bolsonaro, esse patriotismo ridículo, esse patriotismo mentiroso, mas uma atitude patriota mesmo, de defender o seu povo contra a insanidade dessas figuras do bolsonarismo, contra a violência das milícias, né? Será que as Forças Armadas vão atentar para isso, de que essa violência das milícias ela pode entrar em estado de metástase e ameaçar as próprias famílias deles, dos membros das Forças Armadas? Quer dizer, é preciso compreender a gravidade do que está em jogo, o papel das igrejas neopentecostais nessa história, ou seja, nessa disputa de imaginário. O primeiro papel, Brizola, eu acho que é entender, que eu acho que ainda setores da esquerda não entenderam, setores da esquerda continuam ainda, mesmo figuras que foram eleitas no rastro da experiência traumática que foi a execução de Marielle Franco, traumática, mesmo figuras que foram eleitas no rastro dessa violência, ainda não colocaram seus mandatos ainda num papel mesmo protagonista de pensar essa situação mais ampla, estão operando dentro de uma lógica burocrática, como se a democracia ainda existisse, entendeu? E ela não existe. Quer dizer, eu acho que também o papel de figuras de esquerda, como Ciro Gomes, não ajuda muito, porque eu tenho muito respeito ao Ciro, e acho que a trajetória do Ciro é uma trajetória muito importante, mas o Ciro parece que deu uma pirada e está colocando ele está colocando o ego dele acima... Maior de qualquer outra coisa, né, Gê? É patético. Nós temos aí o exemplo do Jânio Quadros, que é um exemplo claro da história de uma figura egóica e responsável que colocou o país numa instabilidade política sem precedentes. E o Ciro Gomes parece que não tem medo desses exemplos históricos, né? Eu queria muito um dia encontrar com o Ciro para dizer isso para ele. Cara, se respeite. Você tem uma história de respeito, e a sua história de respeito implica agora em assumir a sua responsabilidade como homem público nesse momento, sabe? Eu acho que também aí tem que ter uma dose... E aí o PSOL também é um partido que tem que frear o seu antipetismo, quer dizer, é impossível que o PSOL, depois de anos, o PSOL rompeu com... Verdade. Com o PT em 2005. Não cabe, em 2020, o PSOL ainda está buscando o antipetismo como elemento da sua identidade pública. Por favor, o PSOL pode oferecer mais para o país do que antipetismo. Muito mais. Pode oferecer muito mais, e aí eu acho que se a gente não tem condição de oferecer agora, nesse momento, o protagonismo, nós temos que estar como coadjuvantes nessa história. Se o protagonismo não é nosso, nós temos que ser coadjuvantes e temos que aceitar o papel de coadjuvantes nessa história. E aí o PT também tem que saber ser coadjuvante. Quer dizer, o PT, eu sei que o PT é o maior partido de massa da América Latina, de esquerda, ok. Mas o antipetismo é um elemento presente na cena. E a gente não pode ignorar o antipetismo. Então, o PT, eu acho que o PT também tem que entender que ele não vai assumir o protagonismo, nem pode, e se colocar no papel de coadjuvante. As pessoas ficam cobrando uma autocrítica do PT, né? O PT não vai... Mas a questão é que qual foi o banco que fez autocrítica no Brasil? Nenhum, pô. Fez alguma autocrítica? A Fiesp nunca fez uma autocrítica. A Fiesp financiou o antipetismo. A Fiesp financiou os grupos de extrema-direita. Claro, o Pato. Quem é que não se lembra do Pato na Fiesp? Sim, a Fiesp não veio a público ainda fazer nenhuma autocrítica pelo bolsonarismo. E eu não vejo as pessoas
cobrando da Fiesp uma autocrítica. Eu não vejo as pessoas cobrando do Itaú uma autocrítica. Então, Não é mais hora de autocrítica, né, Jean? Nesse por momento onde o país favor, está pegando fogo, a casa está pegando por fogo, o favor, fascismo está sendo instalado. Isso que você coloca muito bem, porque eu vejo aqui o fascismo sendo instalado no Brasil, não é? não, sendo instalado não, ele já foi instalado, desculpa, ele Já, já. tudo bem, sim. O fascismo estava sendo instalado em 2015, quando Márcia Tiburi, filósofa maravilhosa, minha amiga, foi candidata ao governo do Rio pelo PT, quando Márcia Tiburi escreveu Como Conversar com um Fascista, em 2015, livro do qual eu fiz um prefácio. Ali sim o fascismo estava sendo instalado. E naquele momento nós fomos acusados de alarmista, nós fomos acusados de usar os termos errados para algo que agora está claríssimo, só não está claríssimo para a imprensa que não dá o braço a torcer e que não usa o termo que deve usar. Até Felipe Neto já usou o termo na carta que ele fez, a carta aberta, uma carta muito interessante. Aliás, eu parabenizo muito a postura dele. Sim, Então, verdade. ficar cobrando autocrítica do PT nessa hora, por favor, todos temos que fazer uma autocrítica um dia, mas Claro. não só o PT, todos temos que fazer, certo? E eu digo isso com maior tranquilidade. Eu estou aqui tecendo críticas ao PT, estou tecendo críticas ao PSOL, que é o partido pelo qual eu me elegi 3 vezes, e acho que é isso mesmo, que a gente agora não tem condição de assumir esse protagonismo, não. Então nós temos que pactuar com as forças democráticas mais amplas, para restabelecer a ordem democrática, derrotar o fascismo, derrotar esse governo de milícias, derrotar esse governo de fake news, entendeu? E restabelecer a ordem democrática na qual a gente vai poder fazer a disputa na sociedade. E aí a gente, uma vez entendendo o que está se passando, a gente vai pensar quais são as estratégias que nós vamos fazer para mostrar para as pessoas que o mundo não pode ser esse mundo que a gente estava vivendo antes da Covid-19. Ou seja, que o mundo não pode continuar a ser como era antes da Covid-19. O que implica, em sim, é preciso que o mundo ouça as nossas propostas. As propostas do feminismo, sobretudo, né? As propostas que o feminismo há anos vem trazendo, a proposta de economistas como o Tomás Piketty ou a Amartya Sen, por exemplo, que propõem um investimento nos pequenos empreendimentos femininos, por exemplo, pensar na renda básica universal, porque há dinheiro para isso, para dar uma renda básica universal, sobretudo para as pessoas que cuidam, o fortalecimento dos sistemas de saúde, um sistema de saúde que seja globalmente cooperativo, né, por causa dos fluxos migratórios, né, o combate ao racismo, o combate à colonização, ou seja, os povos podem estabelecer relações entre si que não sejam relações coloniais ou imperialistas, ou seja, é possível estabelecer relações que não sejam imperialistas. Aí sim a gente vai poder propor o novo mundo para as pessoas, mas primeiro a gente precisa sair desse ambiente de violência política que o bolsonarismo colocou o Brasil. E a gente precisa atravessar a pandemia. E precisamos atravessar a pandemia com menos mortos possível, né? Possível. É isso que você coloca também, Jean, tu vê que eles vivem fomentando o ódio, né? Eles exalam o ódio, fomentam o ódio, trabalham pelo ódio. E fica cada vez mais evidente na internet esses robôs que eles patrocinam, né? Cada vez fica mais ali evidente que é tão cara de pau a maneira que chega a ser a mesma palavra, as mesmas frases, uma atrás da outra, inundando. Né? E você foi um dos primeiros a denunciar, foi vítima primordial disso, né? Então, e aquela que acaba se traduzindo em violência pessoal, física também. Você acha que eles têm uma certa colaboração com aquele Steve Bannon? O que você vê essa relação que você está junto com o Olavo de Carvalho? Você acha que tem essa fomentação e há vamos dizer, uma flecha de lá para cá nesse sentido também? Um fluxo Sim. de ajudar esses robôs? Na verdade, há uma relação na extrema-direita no mundo, né? E o Steve Bannon é o grande maestro dessa articulação internacional entre as extremas-direitas. Né? Os procedimentos são muito parecidos, é o uso dos nossos dados pessoais, os dados que nós fornecemos às mídias sociais, a essas plataformas de comunicação, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, ou seja, os dados que nós fornecemos são utilizados para identificar, para uma mineração, é feita uma mineração de dados identificadas, então, quais são as pessoas bombardeáveis com mentiras, quais são as pessoas que são manipuláveis, e as fake news, elas são construídas à medida
para manipular os medos e preconceitos dessas pessoas. E à medida que você vai interagindo com esses robôs, mais o algoritmo vai lhe aprisionando a esses robôs. Então, uma dica que eu digo para as pessoas é que elas não interajam com os robôs, elas não respondam os robôs, elas não... o ideal, no caso do Twitter, é silenciar, não é nem dar bloco, porque o bloco é lido como engajamento. E como o algoritmo lê como engajamento, o algoritmo mais lhe coloca na relação com o robô. Então, o ideal é que você silencie os robôs. Toda vez que você identificar o robô, você silencia e não bloqueia. No caso do Facebook, como não há o silenciamento, o ideal é que você não tenha como amigo, que você estabeleça porque muita gente carente de amizade, as pessoas são muito carentes, né? Essa coisa do narcisismo. Então, quando elas abrem o Facebook... ainda mais agora, na pandemia, fica mais carente ainda. Mas aí elas abrem o Facebook e elas veem um monte de pedido de amizade, cara. E elas dizem assim, nossa, eu tô bombando. Tem um cara aqui me pedindo em amizade, tem um cara nos Estados Unidos me pedindo em amizade. Aquele cara não existe, aquele cara é um robô, na verdade, é um perfil construído por uma inteligência artificial. E quando você põe ele ali, você na sua roda, esse robô passa a operar no disparo de informações para você e na interação com o que você publica, entendeu? Então, é preciso estar atento a esses mecanismos. E, sobretudo, não interagir quando eles começam a atacar as lives, né? Porque as pessoas ficam assim... O objetivo do ataque às lives é a espiral do silêncio, é silenciar, é levar uma violência política para o universo dos comentários, de modo que você perca tempo respondendo ao robô e não prestando atenção na live. Então, o ideal é que ignore os robôs quando eles estiverem na live e depois silencie eles para a gente seguir adiante com um debate sério. E me parece também, Jean, você como um jornalista, e você não detecta isso no sentido, a maneira que o Bolsonaro coloca para a imprensa, toda hora ele, um assunto que chega a ser um escândalo da maneira que ele fala, desde o Idaí, sou Messias, não faço milagres, não sou coveiro, né? Agora ele falou uma outra frase, quem quer trabalhar sai, quem quer ficar em casa fica em casa, não sei, quer dizer, frases assim que colocam e acabam escandalizando, no sentido, você acha que ele não joga também para confundir a imprensa? Lógico que a imprensa acaba não conseguindo nem apurar, de fato, as mazelas do governo, seja o excesso de gasto do cartão corporativo, ou as nomeações do primeiro, segundo, terceiro escalão, que é tudo só para os amigos. Você vê a do IFAM, que não tem ligação nenhuma com a história, com a questão da própria cultura e, sabe, o desmonte de fato mesmo do Estado com figuras que são só aliados deles ali, daquela turma fascista deles. Me parece uma tática também. Claro que tem que combater, porque é absurdo o que ele fala, é inaceitável. É um método, né? Quer dizer, mas eu volto a dizer, todos os estudos sobre o fascismo apontam que outra característica do fascismo é atuar como se estivesse permanentemente em guerra. Para uma guerra, você precisa de inimigos, e esses inimigos são sempre fabricados. Então, o fascismo ele fica numa lógica de fabricação permanente de inimigos e de mobilização das suas hostes. Como os fascistas quase sempre não têm projeto de governo, como ele não governa para as maiorias, não vou nem dizer o fascismo não governa para o conjunto da população, ele governa com a minoria contra as maiorias. Como ele não tem programa de governo, ele precisa, então, mobilizar as hostes com esse tipo de atos de fala, né? De atos de fala e de peças de comunicação, de propaganda que mobilize, que quase sempre fabrique o inimigo, né? Então, Bolsonaro, quando não está fabricando inimigos, ele disse no dia que o Supremo Tribunal Federal autorizou a exibição do vídeo da reunião ministerial, nesse mesmo dia em que se sabia que o conteúdo desse vídeo era um conteúdo bombástico contra o governo, ele disse numa entrevista, que iria mandar urgente um projeto contra a ideologia de gênero. Ou seja, o que ele queria com isso? Ele queria mobilizar as hostes. Ele está recorrendo à homofobia, ele está recorrendo a uma outra mentira, ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Isso não existe. O que existe é uma vontade, através de um projeto de lei, de garantir cidadania plena a pessoas transexuais, a pessoas transgêneras. Isso não é ideologia de gênero. Mas ele recorre a essa mentira para mobilizar as hostes, né? Então, ele busca mobilizar. Então, o
método de mentir, e esse método, assim, o fascismo, ele busca diluir a fronteira entre verdade e mentira. Então, faz parte do método bolsonarista que não é ele, essa ideia não vem dele, certo? É importante, ele não é inteligente para isso, ele não pensa. Isso Concordo contigo. Carluxo recebe a orientação, provavelmente vinda daqui dos Estados Unidos. A orientação de Olavo de Carvalho e de outras figuras de extrema-direita que deve orientar... O Carluxo também é tão oco que nem o pai. Eu conheço o Carlos há muito tempo. Ele e um poste é a mesma coisa. Mas ele tem o déficit cognitivo suficiente para cometer todo tipo de maldade, de maldade abjeta, sem se preocupar, sem sofrer com isso, certo? Ele é um psicopata, essa é a verdade, porque ele é capaz de infligir mal ao outro e rir no dia seguinte, ou rir na mesma hora. Então, a tática do Bolsonaro é mentir, é falar algo absurdo, mobilizar suas hostes a partir dessa fala, mobilizar a imprensa e depois negar o que ele disse antes. E, com isso, descredibilizar a imprensa e barrar a fronteira entre verdade e mentira. Esse é um método. É estranho que a imprensa ainda não tenha identificado esse método. E mais estranho ainda é que nós, do campo progressista, mas as pessoas do campo progressista aí no Brasil, fiquem caindo nessa armadilha o tempo inteiro. Quer dizer, a gente passa o dia gastando nossa energia política comentando esses absurdos. Não que eles não possam ser comentados, mas a gente precisa demandar a energia certa para esse tipo de coisa e entender qual é o método que está sendo utilizado. Ontem, por exemplo, o gabinete do ódio, que é um ecossistema, a gente não importa se ele existe como uma sala no Palácio do Planalto, não importa se ele existe como uma sala no gabinete de um dos filhos de Bolsonaro, ou no gabinete de algum dos parlamentares que constituem essa quadrilha, porque há outros parlamentares que constituem essa quadrilha. Não importa. Importa que ele é um ecossistema que opera na fabricação de mentiras. Ontem à noite, por causa do vídeo, já havia vários perfis falsos disseminando mentiras. E disseminando mentiras que me envolvem. Por que eles me envolvem nessa mentira? Porque eles querem mobilizar a homofobia das hostes, né? É muito fácil odiar um homem gay. E é muito fácil fazer as pessoas acreditarem numa mentira quando envolve um homem gay nela. Entendeu? Essa é a questão. Então, já tinha ontem, na madrugada, já tinha vários perfis trabalhando essas mentiras, buscando atingir outras figuras da República, o ministro Celso de Mello, tentando envolver Rodrigo Maia, tentando envolver Sérgio Moro, tentando envolver várias pessoas, mas nessa narrativa mentirosa, eu estava lá presente como elemento. Ou seja, eles precisam desse elemento da homofobia para mobilizar as hostes e para tornar a mentira crédula, né? É inacreditável. E, para mim, o mais louco é que figuras, agentes do Estado, se prestem a participar dessa quadrilha. Quer dizer, na hora que essa quadrilha for descoberta, é preciso identificar quem foram os elementos dentro da estrutura do Estado, na Polícia Federal, no Ministério Público, que se envolveram nisso, né? Que participaram disso, dessa quadrilha. Porque é grave realmente, eu não consigo compreender, porque até a questão econômica, a fuga de capitais, quem é que sustenta? Porque pode ser esses empresários ali do Madeiro, ou aquela questão, vai morrer 7 mil, mas o grande capital, nesse sentido, não está tendo benefício nenhum com o Guedes, e agora com a pandemia ficou revelado que esse plano neoliberal do Guedes não tem como ir para frente, o mundo inteiro está ao revés desse processo neoliberal, né, Jean? Você viu o próprio Estados Unidos falando em reindustrialização, aumentar as garantias do trabalho, né? Você mesmo colocou a questão da saúde universal, de atendimento, deve ser caríssimo você fazer um atendimento de Covid-19 nos Estados Unidos, imagina pagar uma UTI, imagina. Caríssimo. E dada para sempre. Para sempre. E eles cobram mesmo, né? Não cobram e inviabilizam a vida da pessoa. Então, assim, o Guedes é toda a farsa do Guedes, né? Toda a alegoria de papel crepom do Guedes se dissolveu com a chuva da Covid-19. A Covid-19 serviu para o Guedes, para a alegoria do Guedes, como as chuvas funcionam para as alegorias de papel crepom no carnaval. Derrete tudo, derrete a cor. O Guedes é hoje esse espantalho molhado, com sua alegoria despedaçada, alegoria farsa neoliberal. É isso que o Guedes é, e ele não pulou fora do barco, porque ele... eu não sei nem por que ele vai ser o próximo a pular fora do barco. Porque isso. Com certeza. Ficou claro, né?
que esse barco já perdeu as principais sustentabilidades. O homem contra a corrupção, o Super Moro e o Guedes, o posto Ipiranga, quer dizer, essa base era frágil demais, né? Bom, gente, está chegando quase ao final, estamos chegando ao final. Eu queria saber, mas só algumas perguntas para ti. Qual tu tem um plano, como é que você pensa qual o teu plano nos próximos anos? Sei que é difícil na pandemia a gente conseguir planejar algo, né? A gente está cada dia de cada vez, né? Mas como é que você se informa aí dos Estados Unidos para o Brasil? Onde é que você consegue tirar as informações, manter esses contatos e se tem plano para voltar ao Brasil, retomar a carreira política? Porque não. Retomar ainda não, mas sabe que meu avô Brizola ele dizia: esses são os melhores, sabe? Esses que não querem nada, a política chega uma hora, laça esse e vem, porque esses são os melhores, porque quando não quer, de fato, esses são os melhores. Por isso que lhe pergunto isso também, sabe, Jean? Não, amigo, eu estive deputado federal. Durante o período que eu fui deputado federal, me mobilizava uma causa, né? Todo mundo sabe disso. A minha experiência como deputado federal foi uma experiência muito exitosa. Lucas trabalha hoje com você e pode falar de como era a experiência democrática que o nosso mandato propunha, o diferencial que ele significou. Um dia isso vai ser recuperado, mas eu acho que essa contribuição já foi dada. Não quero dizer que dessa água não beberei, porque meu pai sempre dizia isso para mim: nunca diga dessa água não beberei. Não quer dizer que, mas se depender da minha vontade hoje, do que eu imagino para mim no futuro que eu consigo imaginar, porque está muito difícil planejar um futuro agora, nesse momento eu diria que não, eu não quero continuar. Eu sou um escritor, né? Eu gosto de escrever, eu sou um jornalista, eu sou um comunicador, eu gosto, eu faço desenho por diletantismo, eu sou essa figura, e essa figura nunca vai deixar de se posicionar politicamente. Então, política no sentido amplo, eu sempre vou fazer. Né? Política, é um ser político, claro. Isso, eu sou um ser político, isso eu vou fazer sempre o que eu fiz sempre. Antes de ser deputado federal, eu era ativista de direitos humanos, eu era ativista LGBT, eu tinha publicado um livro de contos, ganho um prêmio da Fundação Caso Jorge Amado. Isso antes de eu entrar no Big Brother, das pessoas me conhecerem no Big Brother, essa já era a minha atividade, eu já era essa figura e continuo sendo. E isso eu vou ser sempre, e é a partir daí que eu pretendo atuar no futuro, né? Nesse futuro que a gente está começando a entrever agora, né? Sobre o dia a dia, eu sempre busco seguir uma máxima budista que está muito sintetizada numa frase que o Renato Russo, num verso do Renato Russo, de uma canção de Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque parar para pensar, na verdade, não há. E essa frase nunca fez sentido tanto quanto hoje, né? Verdade. Em tempos de Covid, em tempos em que fomos surpreendidos, isolados em casa, em confinamento, e não podemos abraçar as pessoas, nem dizer para as pessoas que a gente ama, que amamos ela. Eu fico pensando muito nas pessoas que morreram solitárias, nas UTIs, ou que morreram em casa, sozinhas, ou que morreram nas ruas, que agonizaram sem poder dizer para as pessoas que elas amavam, sem poder ouvir das pessoas que as amavam, que elas amavam. Eu fico muito pensando nisso, de verdade, assim. E a Covid, ela me impactou muito nesse lugar, né? Eu me vi, de repente, assim, no exílio, sob uma pandemia que interditava o abraço, interditava o estar junto. E isso me preocupou muito, assim, a dizer para as pessoas, eu quero dizer, doravante, a todas as pessoas que eu puder, presencialmente, que eu as amo sempre, vou proclamar o amor a elas todo dia, porque pode ser que eu não esteja aqui amanhã, pode ser que não estejamos aqui amanhã. É isso. Obrigado. E quero te dizer, quero te agradecer pela sua oportunidade, Jean, para você aqui, todo o carinho aqui da gente, dizer que você é muito amado aqui. Então, queria saber se você tem alguma última, assim, uma saudade, o que você tem mais saudade? Porque quando a gente está fora, meus pais viveram muito no exílio, viu? E era, claro, um momento também duro, mas você sofreu essa violência na carne também, perseguição, difamação, toda essa coisa criminosa, homofóbica também, mas o que você sente mais saudade, às vezes de algum cheiro, sabe, que te recorda? Isso são coisas que são do humano, né, e é importante pra gente, né?
Você sabe que toda vez que eu sinto saudades do Brasil, eu ouço música brasileira. A música brasileira, eu tenho uma relação muito profunda com a música brasileira. A música brasileira é minha máquina do tempo. Eu sinto saudades das praias, assim, eu sinto saudade do Porto da Barra. Sim, claro. Lindíssimo. Amo. E sinto muita saudade de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu amava Copacabana. Eu sei É. que no Eu dia fui que eu criado ali, eu gosto também. Amo muito. no dia que eu voltar, se eu voltar, eu não vou reencontrar mais o país que eu deixei. Aquele país não vai mais existir. Os tempos que eu vivi não vão voltar, porque não há tempo que volte. Mas eu espero reencontrar algo de mim que ficou aí, entendeu? Que eu deixei para trás. Eu espero reencontrar para construir novos dias. É isso, meu amigo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jean. Vamos estar aqui te esperando de braços abertos, que nem o Cristo Redentor, viu? O quanto Tá bom. antes possível. Torcemos muito por você aí, tá? Obrigado, meu querido. Beijo no coração, fica com Deus. Um Tudo de beijo para bom. vocês que participaram da live. Eu não consegui ler Sim, para os bastante. Depois a gente te manda aí. Camira Floriano, que é minha mãe. Eu trato ela como minha mãe. A Mira entrou aí na live, mandou um beijo. Ela é maravilhosa. Ela perdeu o irmão dela há 2 dias. E um irmão que ela amava muito, o Jorge. Eu adoro a Mira. Amo essa pessoa de coração. Obrigado, viu? Um beijo, meu querido. Tudo de bom. Tchau, tchau.